vintão absurdo. Tava falando com o Lino, essa jogada de a bola direta no centroavante, para ele dar casquinha, ou ele brigar com o zagueiro para tirar o zagueiro da jogada e a bola passar, eu fiz muito com o Jardel isso no Grêmio. A gente utilizava demais. E a gente sempre ia no zagueiro que tinha mais dificuldades. E ontem estava claro que ele estava indo em cima do Ortiz. Ontem a maioria das bolas ele foi em cima do Ortiz. Então, assim, o Flamengo não teve, o Felipe não teve, os jogadores dentro do campo não tiveram uma atenção rápida para entender esse movimento. Várias vezes dentro do campo, provavelmente o treinador não tem essa velocidade de raciocínio para ver isso, até porque ele está naquele clima quente do jogo. Mas os atletas dentro do campo tinham que ter isso, porque não tinha outra jogada. Os Estudiantes não tinha outra jogada. Era essa jogada ou as jogadas de fundo. As jogadas de fundo poderiam ser marcadas, mas a bola longa é muito difícil. E o cara, é o Carrilho, né? Carrilho, ele utilizava muito bem, porque quando ele não ganhava, ele ia no corpo do zagueiro. E aí, quando você não tem sobra, quando os dois laterais não fecham e não estão ligados, acontece o que aconteceu no jogo. Agora, eu vou pensar pro copo cheio. Eu sempre penso. Uma semifinal de Libertadores. Passar por uma semifinal de Libertadores. Na casa do adversário, com um time desse tamanho, com essa magnitude que tem os Estudiantes, com a força do torcedor. E não é um time bobo, não. É um time que sabe jogar, um setor defensivo que me chamou a atenção. Botou pressão no Maracanã, né? Meio campo técnico. E assim, aí eu entendo o que o Felipe quis dizer. Ele quis dizer, classificamos. Porque ele quer trazer o jogador de novo para ele. É lógico que lá dentro do vestiário ele vai chamar a atenção, porque não pode um jogo tão abaixo, tecnicamente, do Flamengo para um jogo que vai te levar à semifinal. Agora, você está classificado. Você tem que trazer de novo esse ambiente, essa capacidade do que o time tem. E eu acho, na minha opinião, repito aqui o que eu falei lá 2 semanas atrás. Para mim, a final é Palmeiras e Flamengo, porque são os 2 melhores times, 2 times que entendem de jogar Libertadores. Então, assim, é um jogo para abrir os olhos, mas para não deixar de comemorar, porque é muito difícil você passar uma classificação na Argentina. São tantas coisinhas miúdas. Eu sei, tantas miudezas, diria outra. Sobre isso que o Paulinho falou, do Carrillo claramente ter buscado mais o Léo Ortiz nessa bola aérea, tem uma explicação que é pela estatura, isso né? O Carrillo tem 1,91 m, o Léo Ortiz tem 1,85 m e o Léo Pereira 1,89 m. Ah, são só 4 centímetros? Acho que fazem diferença e fizeram bastante diferença. Mas é estratégico, né? Porque claro. Isso é escolarismo puro, né? O Filipão fazia isso com todos os times que ele jogava. Fez isso com o Palmeiras, campeão agora há pouco. Não é só a bola que sobra para o cara de velocidade, é a segunda bola para o cara que vem de frente. A segunda bola é mais importante ainda. Né? Então, o Filipão fazia isso no tempo de Soares e Jairo Lenz no Criciúma. Né? Lembra Exato. disso? Foi quando o Scolari começou a carreira dele e o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil. Então, essa bola no centroavante que a gente está vendo agora, que traz o cara de velocidade por trás, traz o cara de sobra na frente. Você pode ver, ele não vai ganhar, ele só vai no corpo. E olha o cara da sobra na frente ali esperando. Exato. É o tempo inteiro isso. O time do Flamengo devia estar preparado. Devia estar preparado para o ambiente de jogo, devia estar preparado para um monte de coisa. Essa história do sei jogar a Libertadores, eu acho isso papo para carochinha ouvir. O time do Flamengo ontem não jogou Libertadores como se deve jogar. Passou, eu concordo com o Felipe, a manchete é essa. A partir daí, você vai descobrir o que houve, você vai discutir detalhes, você vai conversar com jogadores, você vai tentar mudar ambiente para outros jogos, mas a manchete é aquela ali, cara. Ô, Lino, eu só não entendi o que você falou. Você falou assim dos 6 jogadores que jogaram ou que não jogaram? Não entendi. Eu sei jogar, que ele falou. Eu sei jogar Libertadores. O Flamengo ontem não soube. O Flamengo teve um problema para mim que é muito claro. Muito claro. Os jogadores são experientes, são cascudos, são jogadores com a capacidade. Jorginho, Saul, Lino. É que jogar bem não é jogar bonito, eu sei, Paulo. é isso que eu estou te falando. Eu estou dizendo assim que nesse jogo, especificamente nesse jogo, com a pressão que foi de quebrar ônibus, de quebrar essas coisas que existem na Argentina, um monte, eles não jogaram confortáveis. Eles não entenderam, não conheciam, nunca tinham pisado nesse ambiente. O Jorginho nunca jogou Libertadores. O Saul nunca jogou Libertadores. O Lino nunca jogou Libertadores. É diferente. É diferente se você jogar uma Champions League, que você vai lá jogar na Europa tudo tranquilo. Ali não é tudo tranquilo. E o Pedro parecia que nunca tinha jogado Libertadores, porque ele estava numa rotação assustadora. O Arrascaeta, todo mundo, Plata não foi bem. É que tem um outro ponto também. Eu queria, na hora da defesa, não porque não houve, né? Mas na hora do gol, te mostrar o Rossi e te explicar por que não acho esse goleiraço. E não é só por causa de ontem, é que a gente está mostrando o jogo de ontem.
Tem um outro ponto também. O Estudiantes encontra o gol conseguindo empurrar o Flamengo para trás, muito por causa dessa jogada. E essa equipe do Felipe Luiz não está acostumada a isso. O próprio Felipe Luiz fala, meu primeiro defensor é o Pedro. Porque a ideia dele é que desde lá da frente, exatamente, a pressão exerce uma função de defesa. Quando o Flamengo se vê nessa situação aí, é, entre aspas, surpreendido, porque não é comum acontecer. Assim, poucas equipes, com mérito do Estudante, poucas equipes conseguem fazer isso. É que o Flamengo tinha 70% de posse de bola, mas não tinha um controle. Mas e aí? Não, então, tinha 70% de posse de bola, mas não tinha o controle. Acho que como estratégia o Flamengo entrou muito focado em tirar a velocidade do jogo, em deixar um jogo cada vez mais cadenciado, porque era óbvio que o Estudiante não tinha muito o que especular. Ia ter que começar o jogo e ia ter que tentar pressionar. Só que, assim, era o time de uma nota só e estava muito claro. E tinha que tirar a diferença, principalmente. Só que assim, era o time. Uma coisa é quando você vai pra cima, você tem recurso. Você tem Plata, você tem Lino, você tem Arrascaeta, não. O Estudiantes precisava buscar o resultado, mas era o time de uma nota só. Então, assim, o Flamengo ontem, você falou muito em questão de intensidade. O que me chamou muita atenção foi a maneira com que o Flamengo perdeu mais muitos duelos no físico. E aí, no físico, não é com relação a o time foi poupado no final de semana contra o Flamengo, contra o Vasco, não foi. Assim, no duelo mesmo. Foi jogo de contato. No jogo de contato, o Estudiante ganhou muita vantagem. A segunda bola, praticamente todas eram da equipe argentina, assim. E isso é algo que a gente não está acostumado a ver acontecer com o Flamengo. Então, assim, eu acho que a estratégia que o Felipe Luiz iniciou pensando de tirar a velocidade do jogo, de ter o controle da partida, ficou muito claro que não estava funcionando. E aí eu acho que faltou. O Flamengo, já que aqui controlar a bola, tocar, tirar a velocidade do jogo não está funcionando, vamos mudar, vamos para outro modo que é o que a gente está acostumado a fazer, que é subir, agredir, pressionar, entendeu? E aí eu acho que demorou um pouco para que isso mudasse. E tanto é que não mudou, porque ele fez as alterações, ele tira o Pedro, ele tira o Arrascaeta, muda os jogadores e o time não muda. O time não consegue melhorar. O Flamengo não conseguiu melhorar. Eu acho que o Carrascal até tenta imprimir alguma coisa diferente. Também, mas não foi. Essa questão que o Pedro falou, e eu concordo plenamente, que a questão o Flamengo tinha que tirar essa atmosfera do jogo. Isso é fato. Quando você vai jogar fora de uma mata-mata de Libertadores ou de Sul-Americana... Decidir na Argentina. Ou na Argentina ou na Colômbia, você tem que tirar aquilo que o time, ao contrário, vai tentar botar em cima de você, que é intensidade, velocidade de jogo, aceleração. O Flamengo era isso, tinha que fazer isso. Só que como você está mal tecnicamente, como é que você vai tirar a aceleração? Porque você erra o domínio. O domínio, a bola escapa. O Jorginho ontem, a quantidade de passes errados. Então, assim, você vai dar um passe, você dá a bola para a equipe adversária de novo, que ela vai fazer o quê? Acelerar de novo. Então, a parte técnica não deixou o Flamengo ter o controle que todo mundo esperava que o Flamengo tivesse. Agora, com detalhe, a gente precisa deixar isso bem claro. A gente está falando do absolutamente merecida, passou o melhor. O Flamengo deveria ter resolvido no primeiro jogo. Se a gente for falar de defeito, de erro, talvez e poderia. O maior erro foi aqui. Eu também acho foi que não podia ter ter ido matado com o 3 jogo a 0. no primeiro tempo. 3, 4 a 0. Mas o melhor passou, o Flamengo se classificou. Isso daí é indiscutível. Isso aí ninguém discute. Só que aí a gente também entra numa outra questão que a gente, em vários momentos da temporada, a gente ressaltou no Flamengo, que é a questão do volume de oportunidades criadas com relação ao aproveitamento. Faz, né? Por exemplo, o jogo contra o Vasco, o empate contra o Vasco, em vários momentos do jogo foi melhor, mas o Flamengo na reta final do jogo, quando começa a pressionar, o Flamengo tem 2, 3 oportunidades ali que se faz o gol, ganha o jogo. O jogo contra o Estudiantes no Maracanã, o jogo de ida, foi a mesma coisa. Uma penca de chances desperdiçadas pelo Flamengo que poderia fazer com que o jogo de volta fosse apenas protocolar. Então, a gente falou da questão da bola aérea e tudo mais, mas essa questão do aproveitamento na frente do gol, das oportunidades, é outra questão que a gente também não pode deixar passar. Nesse primeiro tempo do jogo, ele teve 2 oportunidades também para fazer um gol. Esses números que a gente está vendo, Paulinho, esses números são do jogo de ida, tá? No 2-1 do Maracanã, que o Flamengo podia ter feito 3-0, que o Estudiante podia no final ter feito 2-2 também, mas enfim, primeiro jogo, esse aí só pra gente comparar com o jogo Esses números, eles são meio que mentirosos, entre aspas. Isso. Porque no segundo tempo foi outro jogo. Exato. Né? Foi outra partida. Porque se você analisasse o primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito muito mais. E essa questão de você ter a oportunidade de fazer fora de casa, como o Flamengo teve no primeiro tempo, a gente vai falar depois sobre o São Paulo, a gente está falando de um time com o Flamengo que tem jogadores que decidem, eu sempre digo 7, 8 jogadores que decidem, que eles vão lá e vão resolver numa jogada individual, num jogo intuitivo, porque
Quando a gente fala, mas o Flamengo tem os mecanismos para atacar, o Flamengo sabe atacar de várias maneiras, por dentro, por fora, né, com chutes de fora da área. Só que às vezes o jogador, e principalmente nesses jogos importantes, o jogador que tem que ter a tomada de decisão correta, o jogador que vai ter numa jogada um jogo intuitivo para quebrar essa marcação, porque ontem, não sei se vocês concordam comigo, mas teve muita perseguição, muito jogador sendo marcado individualmente. Então, para você melhorar isso, você tem que quebrar essa primeira marcação. E o Flamengo ontem, tirando o Lino, que tentou algumas vezes, mas perdeu a maioria delas, mas tentou quebrar essa linha driblando, o Flamengo não teve outro jogador que tentou driblar. Sempre nos passes e lento, circula para cá, circula para lá. E aí dá oportunidade para o setor defensivo, e que foi muito bem, por sinal, o Estudiantes. A gente tem que olhar para o outro lado, Mari. Eu sempre falo isso. A gente está vendo o Flamengo, é melhor, tem um investimento maior, só que do outro lado tem um time. Estou com você também. Tem um time que joga muito, que jogou muito, jogou a vida, que o torcedor estava junto. E quando você passa de uma situação como essa, não foi um grande jogo do Flamengo, não foi, mas passou. É isso que eu acho que o Felipe quer dizer. Passou num momento difícil. Agora vai pegar outro pior, na minha opinião. Para mim, o Racing é melhor do que o Estudiantes. Para mim, tecnicamente. Sim. Agora, se isso vai acontecer dentro do campo, eu não sei. Estou com você. Aliás, concordo com a mesa aqui. Não tem o que se discutir sobre técnica, sobre nível de equipe. Flamengo muito superior, inclusive em orçamento, né? Uma equipe de 1 bilhão a mais que o Estudiantes de reais. Eu acho que você mandou mal, foi com o Pedro agora. Vou defender meu amigo Pedro aqui. Porque eu acho que o Pedro tem razão. Ele não está falando que o Rossi é o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo. Ele não está falando que o Rossi está consolidado como ídolo. Ele nem falou que é um goleiraço. Falou, sim, senhor. Falou que é um goleiraço? Falou, sim, senhor. Tá defendendo mal. Senhor, faz favor de prestar atenção. Já vou prestar atenção aí, não. Bota no Globoplay. Bota no Globoplay. Mas o que o Rossi tem, a partir de agora, é uma carta... Acho um bom goleiro, tá? Pelo amor de Deus. Para essa geração, é uma carta de ídolo, sim. O cara que te coloca numa semifinal de Libertadores, nessa geração, se ganha um status diferente. Não sei se vai ficar para a história. Para ficar para a história tem que ganhar a Libertadores. Aí você vai lembra na Argentina. Mas porque eu discordo, porque é aí que eu ia falar. Lembra que eu falei? Não vai chegar a lugar nenhum esse tipo de discussão, mas lembra que eu falei tem discussão se é ídolo ou se não é? Porque eu acho que para ser ídolo nem precisa de título. Mas não está na fila? Talvez sim. Mas precisa. Louco Abreu é ídolo do Botafogo? Louco Abreu. Mas aí Sidorf é ídolo do Botafogo? Vários tipos de ídolos. Mas é ídolo, não é? Então, tem ídolos... Agora tu vai ver categoria de ídolo. Tem categoria. Tem categoria de ídolos. Concordo. Tem ídolos que ficam muito tempo no clube. Sim, né, então não precisa de título. Mas é diferente a idolatria. Isso eu posso te falar que eu sinto isso no ambiente que a gente vive. Mas peraí, se for campeão, automaticamente é ídolo? Tem ídolo que é muito amigo de torcedor que foi a vida Eu acho que não é automaticamente ídolo. É uma conjuntura de fatores que Mas leva o que eu tô dizendo é que não precisa. O Rossi já tem título, o Rossi já tem partidas, assim, tem partidas marcantes. E ontem ele botou na prateleira ali uma partida que, assim, o torcedor rubro-negro vai durante muito tempo, vai lembrar do jogo de ontem, da semifinal que o Flamengo chegou, porque o Rossi defendeu 2 pênaltis. E se for campeão da Libertadores, então o jogo de ontem passa a ser um jogo muito marcante. É aquele jogo que eles falam assim, esse jogo aqui nós ganhamos o título. Tem esse jogo que você fala assim, lembra daquele jogo que você fez lá nas quartas? Dali pra cá a gente... Então, mas aí a gente tem que cumprir nosso compromisso profissional e falar, não, foi ali que você quase perdeu, inclusive. Você se arriscou naquele jogo. O cara te salvou. Não é verdade? Mari, aí você viu, vou te falar uma coisa, às vezes quando a gente fala do goleiro, e o Pedro tá falando aqui sobre ele pegou 2 pênaltis, e às vezes você fala assim, mas pegou 2 pênaltis porque o cara bateu aqui, aí foi meio de cima dele. O primeiro pênalti que ele pega do cara que fez o gol... Não, ele é muito bom de pênalti. O cara que fez o gol... E outra coisa que eu quero dizer também... Quando ele vai pra bater, eu falo assim, o cara que faz o gol sempre vai errar. Eu já botei lá em casa na caminha, quando eu tava deitado. Mas o cara bateu bem, ele passa da bola aqui alta, forte, ele tira com ela pra cá. Mas olha só, quando eu falo... O herói do jogo devia ser proibido de bater. Proibido. O cara que faz o gol tinha que falar assim, você vai falar... É isso. Não pode. Mas eu só quero dizer que quando eu digo não é um goleiraço, ou não é um craque, ou não é um fenômeno, não quer dizer que eu ache ruim, pelo amor de Deus. Acho um baita goleiro. Mas é que se eu falo, é um goleiraço, o Neuer é o quê? Baita goleiro tá quase chegando. Não vai. Aí o Neuer é Deus. É outra coisa. Ele não tá nessa prateleira. Ó, eu não acho que o Rossi goleiraço, gente. Goleiraço é goleiraço. São coisas diferentes. Eu não acho que o Rossi seja nem o melhor goleiro do futebol brasileiro. Opa, estamos chegando. Não acho. Mas pra mim ele é um goleiraço. Pra mim o gol do Flamengo tá muito bem entregue. Quem é o melhor goleiro do futebol brasileiro? Aí discussão
patamar de metro, mas a gente tem vários goleiros que estão, sim, muito bem. A gente tem o Fábio, já há muitas temporadas, você tem o Hugo, você tem o Everton, mas nessa temporada, na atual temporada, o Rossi está entre os melhores goleiros de futebol brasileiro. O Hugo tá na frente do Rossi? Cara, difícil. Eu não acho, não. Lá, vai pensando na tua resposta. Eu acho muito equivalente. Deixa eu te falar outra coisa. Vai pensando na tua resposta. Deixa eu te falar uma coisa que já te deu spoiler do programa. Deixa eu te falar uma coisa que pode melhorar a sua vibe com o Rossi. Mas eu tô bem, eu gosto do Rossi, quero deixar claro que eu gosto muito. O estilo de jogo do Flamengo passa muito por ele. O Rossi, além do que ele é dentro das 4 linhas, a maneira que o Flamengo joga, a capacidade que ele tem de ser frio para esperar, porque o Flamengo precisa trazer a equipe adversária para marcar dentro do seu campo, dentro da área. Ele espera o último momento para dar o passe, ele não tem medo, ele tem bola longa, ele sabe jogar, ele entende o jogo do Felipe Luiz. Então, assim, além dele ser bom, eu gosto dele, não acho ele um goleiraço, mas eu gosto dele. Então, estamos juntos. Não, goleiraço. E assim, eu acho que a minha preocupação é assim, a gente não pode, de repente, transformar o Rossi é o goleiro que pega pênalti. Não, ele já salvou o Flamengo várias vezes com bola rolando. Né? Eu acho que ele tem algumas lacunas, assim como que tem várias lacunas. A gente for pegar o Everton, goleiro do Palmeiras. Teve um tempo agora atrás, por uma fase ruim. Cometendo vários erros. O Everson, goleiro do Atlético também, que é destaque. Léo Jardim do Vasco também, que salvou o Vasco, já tem 3 anos salvando o Vasco. Você vai encontrar alguns jogos que falha também. Assim, eu acho que ele tem algumas lacunas, como a gente falou agora, por exemplo, na questão da bola aérea. Só que assim, pra mim é um goleiraço, porque é um goleiro seguro, é um goleiro, assim, que dificilmente ele sai do jogo. Por exemplo, a gente já viu jogos do Flamengo em que o Flamengo usa muito esse expediente de sair da bola curta, do passe desde trás, que é um ponto muito forte dele, o jogo com os pés. Já teve jogo dele, às vezes, errar, sair com a bola no pé. No lance seguinte, ele pega e faz a mesma coisa. Então, assim, é um cara que tem personalidade e na cobrança de pênalti não precisa nem discutir. Resumindo, é o 3º melhor goleiro do Rio de Janeiro. Não, isso porque o John foi embora, né? Senão eu tava brincando. Mas a temporada do Rossi é dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Não, é óbvio que a gente tá brincando. Tem um ponto que é importante a gente destacar, você falou aí. Para o jogo do Felipe Luiz, encaixa perfeitamente. É um cara que joga muito bem com os pés. Só que eu sou aquela que sou contra fórmulas e máximas e não acho que deva ser o ponto principal do goleiro, jogar bem com os pés. Eu vou voltar no Courtois. Não acho. Não acho. Não, mas assim, não é... Para o jogo do Felipe Luiz, não é o ponto principal. Só que assim, é o plus a mais. É o plus a mais, diria o poeta. É uma valência que você tem. Assim como a função do centroavante é fazer gol, cara. Se a bola passa do jeito que passou, pelo Luciano ontem, pelo Pedro ontem, e os caras não fazem, você vai discutir questão técnica, momento, o que já fez na vida, a altura que tem, o que ele colabora taticamente. É rede. É rede. A função do cara é finalizar a jogada, é dar sentido àquilo que o time constrói. O Pedro, por exemplo, não fez isso ontem. E talvez o maior problema do Flamengo tenha não sido astuto o suficiente para criar uma reposição à altura do Pedro quando essa bola estava quicando no mercado. Quando era necessário o Flamengo ter feito isso. Quem era a bola? Pedro. Não. Achei que você estava falando de alguma contratação que o Flamengo podia ter ido em cima. A contratação de um centroavante. O Juninho não era, né? Não, o Juninho com certeza não era. Exatamente. Acho que esse foi o erro do Flamengo. O erro do Flamengo foi não ter se preparado para um plano Pedro de verdade. O Pedro não vai jogar bem a vida inteira. O Pedro não vai resolver todos os jogos. O Pedro passa por fases ruins e ele ontem não estava bem. E aí você começa a discutir, eu não tenho o Pedro, eu faço o quê? Chora. Então, até por conta disso, eu não teria tirado o Pedro no jogo de ontem. Eu teria até tirado o Arrascaeta, mas não teria tirado o Pedro. Até pelo que era a configuração do jogo, um jogo muito físico, de choque. O Flamengo não tem um outro jogador essa característica no banco. Segurar a bola. Não tem um centroavante, não tem um 9. O Arrascaeta, por mais brilhante que seja, e tem uma temporada de uma das maiores, se não a melhor da carreira dele, você tira o Arrascaeta mal tecnicamente, você tem o Carrascal, e aqui não estou comparando, tá? Falar que o Carrascal é melhor ou é próximo do Arrascaeta. Mas assim, você tira um jogador que tem características e dinâmicas que podem ali suprir. O Pedro sai, não tem um outro jogador no elenco com característica até tinha, né? Desse tipo. Que eu tô até vendo aqui se algo acontece, mas aparentemente não, por opção. O Alacian. Não, apareceu bem quando teve oportunidade. Mas também é uma característica diferente. Aí você pega um jogador que não tá entrando, mas não tá entrando tem um tempo já. Exatamente. Pegar esse jogador vai botar no é um jogador mais de velocidade, de buscar outra espaço. Característica. Agora, assim... Não obviamente, como o Pedro. Aí esse sim. A contratação que o Lino estava falando é o que o Flamengo também confiou muito na boa fase do Bruno Henrique.
O Bruno Henrique teve um espaço de centroavante que a gente discutiu aqui muito quem que deveria jogar. E muita gente falou, não, é o Bruno Henrique que tem que jogar no lugar do Pedro, que o Pedro estava naquele momento difícil que teve a confusão entre o Felipe Luiz. Relação com o Felipe então, assim, Luiz. só que o Bruno Henrique, aí é característica. O Bruno Henrique é um jogador que ele precisa de espaço. Ele precisa de uma bola longa, ele precisa de uma bola enfiada. E aí ele não tem essas características que o Pedro está falando aqui, que é segurar a bola, ele tem a bola ser aérea. inteligente, tem a bola aérea que ser é inteligente para o time conseguir respirar e sair de trás. No Flamengo não tem, tirando o Pedro. E o Pedro, se ele não estiver bem fisicamente, ele também não consegue fazer esse pivô, não consegue segurar, suportar, fazer a base. Então é uma questão que o Flamengo tem que pensar. E ainda assim, mesmo mal tecnicamente, o Pedro ontem, a melhor chance do Flamengo no jogo, que é inclusive um cruzamento que ele acaba completando, a jogada sai num pivô que ele faz. Exatamente. Que assim, chega na área. E uma velocidade de raciocínio que não é qualquer centroavante ali que acelera a jogada do jeito que ele faz. Então, eu ia falar exatamente sobre isso. Ele perde gols, até vou usar o plural, né? No Maracanã na partida de ida, depois no jogo contra o Vasco, ontem, e aí sim eu continuo achando que a gente ainda está falando do melhor centroavante do Brasil. É que isso aí pra mim não é gol perdido. Eu também não. Pra mim, não acho. Na verdade, o Lino errou o cruzamento, porque essa bola não era no Pedro, era no Arrascaeta. A bola ficou esticada demais e ele tentou chegar do jeito que dava. Mas ele fez o que ele podia, não tinha condições. Não, aquilo ali é muito gol perdido. Ele jogou a bola no corredor. Ele tem que dar o carrinho para conseguir chegar na bola. Ele deu o carrinho porque ele estalou tarde, porque ele tinha que ter explodido um pouquinho antes e chegar mais inteiro na bola. O Pedro estava ontem carregando a bigorna nas costas. A gente a gente sempre olha para um lado só, né? A inteligência do zagueiro do Estudiantes, que tem a leitura certa, que vai no caminho, corta caminho por dentro para fazer a obstrução do lance. Eu também acho que... Aí? Não. Então, confira comigo no replay. Quando ele dá o toque, ele já fecha para o Pedro demora para chegar. Essa é a bola do corredor. Alguém vai chegar. Se não for num, é no outro. Mas o passe foi errado. Essa bola era no meio. Olha lá, o Arrascaeta sozinho. Eu também não achei não, Pedrão. Essa bola era no Arrascaeta, gente. Em nenhum momento o Lino quis cruzar essa bola no Pedro. Ele errou o cruzamento. Ele errou o cruzamento. O Arrascaeta não chegou, a bola passou no pé do Arrascaeta. O tapa do Lino é perfeito. Não é. Se fosse perfeito, o Arrascaeta tinha chegado. Feito gol. Não, mas eu achei o passe muito bom. O Arrascaeta não fez um bom jogo e o próprio Pedro também não fez um bom jogo. Não fez, não. Isso daí... O Arrascaeta recua. Achei. Mari, é só você pensar. Jorginho não fez um bom jogo. Exato. O Plata não fez um bom jogo. O Arrascaeta não fez um bom jogo. O Pedro não fez um bom jogo. O Lino não fez um bom jogo. Bota só o Saúl aí. Só o Saúl. E o Saúl construindo, chegando. Porque marcando também ele não foi bem. Porque deu essa bola que toda hora esse centroavante vinha pra cá, a segunda bola o Flamengo não tinha. O Flamengo não tinha o Jorginho pra marcar e nem o Saúl pra pegar a segunda bola. O Estudiantes prendia muitos lados do Flamengo, porque joga muito assim, né? E aí acaba ligando bola. Então, para poder, de alguma forma, ter espaço no centro de campo para segunda bola, para raspadinha. O Flamengo caiu em um monte de armadilha. Esses são os números do jogo de ontem. Já vimos os números da partida de ida, né, no Maracanã semana passada. Ontem ficou assim, ó, o Flamengo teve 64% de posse de bola, números do jogo todo, tá? Finalizações, 13 para o Estudiantes a 7. Sabia que o Flamengo finalizou mais contra o Bayern de Munique do que contra o Estudiantes? Dorme com esse barulho aí, ó. Seu adversário tem 36% de posse de bola e finaliza quase o dobro que alguma coisa está errada. 3 finalizações a 3. Não foi um bom jogo do Flamengo. Tá classificado com todos os méritos e que bom, porque, gente, vamos falar, é uma equipe, é muito melhor ver o Flamengo jogar do que o Estudiantes. É muito melhor. E a gente falou que eu falei desses jogadores que não foram bem. Agora, se você for para trás, Varela não fez um bom jogo. Alexandro, bem abaixo daquilo que o Alexandre pode ser. Então, assim... A dupla de zaga. Então, você vai analisando. Cara, é muito difícil um time, eu sempre falo isso, eu sempre falava isso e falo, e repito. Quando você vai enfrentar um time do tamanho, com essa capacidade que o Flamengo tinha, a gente ia enfrentar o Palmeiras, ia enfrentar o São Paulo da época, você fala assim, cara, esses caras são 6 caras que decidem jogo. Tem que ter 4 no mínimo que tá ruim. Quando tem 6 mal, é muito difícil um time conseguir. Eu acho que o Flamengo essa falta da condição de jogadores que não atuaram bem. E substituiu, e quando substituiu, o time não mudou. Exatamente. E não conseguiu engrenar. O Luiz Araújo entrou mal. Sim. O Luiz Araújo entrou mal no jogo, errando praticamente quase tudo. Você falou do Carrascal, ele deu um pouquinho mais de dinâmica. Tentou botar um gás ali. É uma dinâmicazinha diferente. É igual, eu acho. Saindo mais. Ele se movimenta mais naturalmente do que o Arrascaeta, que se tornou um segundo atacante. Mas, assim, longe de ter conseguido fazer o Flamengo engrenar. Semana passada, talvez, ou a semana passada,
O Felipe Melo esteve aqui comigo e ele chamou a atenção para um ponto que ontem eu vi em campo. Eu sinto falta de alguém, e aí vindo do Felipe Melo a gente entende perfeitamente por que valorizar tanto. Alguém que, aqui não, queridinha. Não tem esse jogador no Flamengo. Vocês acham que tem? Assim? Aquele que, assim, te limita. Aqui você não vai se criar, não. Mas esse jogador não tem que ter no Flamengo. Você não gostou quando ele falou isso, né? Eu gostei, eu adoro volante. Adoro volante. Não sei nem se precisa ser um volante, de repente um zagueiro, Adoro o time que sabe se fechar. Adoro não jogador... é só se fechar, é se fazer respeitar. Não, mas é que aí não é Flamengo. Aí você me desculpa. O Flamengo tem que ganhar como Flamengo. O Flamengo tem que ganhar como Mas você pode ganhar como Flamengo e ter uma personalidade dessa na equipe, não? Mas isso aí qualquer jogador tem que ter dentro dele, Exatamente. Estão me falando aqui o que eu ia complementar. O Flamengo tinha. Era o Gerson. Mas... eu acho que era. Mas o Gerson e Felipe Melo não estão na mesma calçada. Acho que são. Não, mas é um cara que, daqui você não passa, não. Eu sinto falta, dessa personalidade. Eu prefiro ter o Jorginho do que ter o Gattuso. Mas muito mais. Sim. Eu prefiro mas não precisa ser uma coisa ou outra. Não, mas eu prefiro ter dois volantes. Eu prefiro ter dois volantes como o Jorginho do que ter dois volantes como o Gattuso. Jorginho e Saul, cara. Jorginho e Saul. Mas o Gerson não te entregava... Cara, mas o Gerson não é Felipe Melo. Eu também acho que não, história. Não, mas ele não estava falando sobre ele, não. Ele não estava falando sobre ele. Ele só estava falando que sentia falta de alguém com essa personalidade. Quem acrescentou o fato de ter partido dele fui eu. Da personalidade, tudo bem. Aí sim. Mas da característica. O Flamengo não precisa de um volante com característica de pegada, de força. E o Felipe Melo, tecnicamente, é muito bom. Eu acho que o Flamengo sentiu no físico. Gerava jogo também, não era só um marcador. O Felipe Melo era um cara que ajudava em construções, era um cara que ele acima dessa média ali. Não, mano, português, claro, eu não tô falando do porradeiro. É o cara que vai gritar, que vai botar o dedo na cara, que vai... Não precisa. É um cara que vai limitar. Dessa energia. Eu acho. Pode ser. É uma discussão boa, sim. Acho que talvez falte essa personalidade. E o Felipe Melo aqui trouxe esse ponto na semana passada. O que eu tinha que fazer mesmo? Que negócio de arte do Flamengo? Campanha do Flamengo. Então tá, vamos colocar na tela, então, os números da campanha do Flamengo até aqui na Libertadores. Bom, o Flamengo começa na fase de grupos vencendo o Deportivo... Eu vou ler daqui que é mais pertinho. Vencendo o Deportivo Táchira, vencendo fora de casa. Aí em casa, perde para o Central Córdoba. Depois empata com a LDU e empata com o Central Córdoba. Tudo isso na fase de grupos. Ainda teve depois, claro, o 2-0 de volta, né? Estamos vendo as partidas de volta. O 1-0. Chegamos às oitavas de final e o jogo foi contra o Internacional. O primeiro foi 1-0. Foi aquela sequência de 3 jogos contra o Internacional, né? Libertadores, Brasileirão, Libertadores. E foram 3 vitórias do Flamengo. O melhor momento do Flamengo na Libertadores. O 1-0 e depois o 2-0. Aqui, as oitavas. Sabe que... E aí depois a gente teve o 2-1 no Maracanã para o Flamengo e ontem 1-0 para o Estudiantes, ou seja, empatando no agregado e o Flamengo passando nos pênaltis às semifinais. Diga lá, Pedro. Sabe o que é curioso? É que certamente isso passou na cabeça do torcedor do Flamengo durante o jogo de ontem. É ver que, assim, o rumo da campanha do Flamengo na Libertadores nessa temporada estava muito parecido com o que foi nas 2 últimas temporadas, onde o Flamengo faz uma fase de grupos onde era para ter nadado de braçada muito abaixo, termina na segunda posição do grupo e aí, numa fase mais adiante, enfrenta um adversário muito abaixo, cai para o Olímpia, no ano passado cai para o Peñarol, que depois é amassado pelo Botafogo na semifinal, e acho que quando o torcedor do Flamengo, quando se viu no cenário que o jogo apresentou 1-0, falou, não é possível. De novo, não. A mesma história pelo terceiro ano consecutivo. E teve a possibilidade. Sim, flertou. E olha, esse um pouquinho para um espaçozinho. Sim, esse era o Flamengo do Velho Testamento. Aquele o Flamengo ponto esquerda que entrou, isso. Catré, como é que era o nome do ponto esquerdo? Catré. Se ele tem uma tomada de decisão melhor em 2 contra-ataques uma bola que ele chuta de fora, de fora da área, que tinha 2 sozinho do outro lado. Sim. Então, assim, o Flamengo flertou muito ontem em ser eliminado. Cetré. O gol que tomou no impedimento, que bem marcado. Também foi por curto, mas ali foi a inteligência do Léo Ortiz. Ele falou muito bem. Ele trava na hora. Quando tem um gol, esse cara não vão ver que está impedido, porque a velocidade do cara, ele não conseguiu frear. Se o cara é inteligente e segura um pouquinho, ele sai na boa, mas o cara não pensou. Ele foi muito perfeito na jogada, embora seja um risco enorme. É um risco. Porque assim, se ele vai para apostar corrida, ele não ia chegar. Então, assim, foi a inteligência, mas o recurso que tinha ali no momento. A ação cognitiva dele foi realmente. E assim, e você vê como é que a gente tenta, às vezes, simplificar, mas assim, é um troço muito complexo jogar futebol. E na hora você ali, tem a velocidade de raciocínio. Naquele momento. Numa pressão, naquele momento, você
conseguindo a bola viajando, você ter essa velocidade de raciocínio, de olhar, observar... E você se arriscar, né? Arriscar, tipo assim, eu posso fazer uma besteira, em vez de eu correr atrás dele, eu posso fazer uma besteira, mas é melhor. Eu tenho certeza que eu tô fazendo, então você tem que tomar... Seguro, né? É a tomada da decisão. Se o Cetré tem uma tomada inteligente, melhor, ele tinha duas possibilidades do Estudiantes fazer o gol. Vamos ouvir alguns personagens que falaram na zona mista, então, depois do jogo. Um deles é o Léo Ortiz. Ele fala exatamente sobre essa decisão de segurar, acreditando no impedimento, né, para que o gol fosse anulado. Vamos ouvir. Então, eu paro porque eu vejo que o jogador deles vem com muita velocidade e a gente estava num 2-2 ali com o campo aberto e eu senti que ele não ia parar na hora da linha de impedimento, achou que eu fosse correr atrás e eu dou uma travada para deixar ele em impedimento. Lógico que na hora eu tive a sensação de que estava, mas quando o árbitro não levantou também eu fiquei na dúvida, eu pensei, pode ser que esteja mais ajustado, eu fiquei até olhando para o banco a todo momento ali para ver se alguém me dava um sinal, né, torcendo para que se confirmasse o que eu estava imaginando. São detalhes, são micro detalhes ali dentro da partida que você toma decisões e feliz que foi uma decisão a tempo que fez com que ele ficasse impedido. É um grande time, a gente chegando aqui na Argentina, a gente acompanhou um pouco do jogo deles contra o Vélez. Lógico que é um, entre aspas, um clássico local, né? Um jogo em que eles estão mais acostumados a jogar, se conhecem mais, então é uma atmosfera um pouco diferente, né? A gente espera que seja um grande jogo, tanto lá no Maracanã quanto aqui. Vai ser um grande adversário, tem jogadores de muita qualidade, se não me engano é o atual campeão da Sul-Americana, então, ou ganhou faz pouco tempo, mas tem muitos jogadores que estavam nesse elenco, então sabemos que vai ser um grande jogo, mas a nível de semifinal de Libertadores não se pode esperar menos que isso. Não, com certeza é uma outra situação dentro do jogo, né? É praticamente um outro jogo, digamos. Então foi o que eu falei ali na hora que acabou o jogo, que esquece o que passou e agora é focar no que a gente tinha que fazer ali no momento dos pênaltis, que agora é esquecer o cansaço e só é apenas um chute, né? Um pênalti. Então cada um focar no que treinou e poder marcar cada um o seu gol para poder ajudar a equipe, porque os 90 minutos já tinha acabado, não tinha mais o que pensar ali. Então fui tranquilo para poder ajudar a equipe e fazer o que eu sempre vim treinando. Querendo ou não, essa é a beleza do futebol, né? Você tem... E da vida, você tem... E aprender com o que passou, mas esquecer rápido e olhar para da frente, que sempre vem um novo desafio. E você tem que olhar sempre para o novo desafio, preparado para poder passar por ele. Então, tem que dar os parabéns para ele, ajudou muito a gente no fim. Então, é isso, comemorar essa vitória e pensar no próximo jogo. Falando também do Rossi, né? Que eu falei falha e vocês concordaram ou não? Não, pra mim foi falha. Não, pra mim não foi frango, não, mas é uma falha. Tá, então falhou. A bola é defensável. Mas depois ele se redime, porque quando a gente fala em disputa de pênaltis, estamos falando de um goleiraço. Aí eu tô contigo. Cara, o cara é bom nisso. Você tá mudando, não, pênalti, mas é bom, até bom. nisso, cara, assim, o cara mentalmente, o cara se, depois de um... Porque ele sabe que ele vai pra cobrança de pênalti. Voltar pro rumo, e né? ele se coloca, naturalmente, o cara vai se colocar uma pressão, tipo assim, eu tenho que salvar aqui, porque se eu não salvar... Se ele não salva o Flamengo nos pênaltis, hoje ia estar todo mundo crucificado, sentando a porrada no achincalhando Rossi, ele, com certeza. Entendeu? Então o cara se coloca essa pressão. E aí o cara meio que resetar mentalmente para ir para uma cobrança de pênaltis e ir com toda toda a cabeça que ele tem e a confiança. E essa aí... É difícil, cara. Você entra igual no Jardel, né? Você falou assim, ele teve a oportunidade, igual o Jardel fala sempre, né? Futebol é uma roda gigante, às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. Isso aconteceu com o Rossi dentro do jogo. No mesmo jogo. No mesmo jogo. O Léo Às vezes a Pereira roda também gigante quebra lá embaixo. Às vezes a roda agarra. Às vezes a roda é quadrada. E pro goleiro é mais complexo, né? Porque assim, o atacante igual o Jardel, igual você, se o cara tiver 5 oportunidades no jogo, fizer uma e o time dele ganhar de 1-0, ele é o herói. O goleiro, se ele pega 5... Toma uma e o time dele perde de 1-0, gol ele é o vilão, cara, exatamente. Com certeza. Então, assim, é muito mais complexo. O Léo Pereira também, que não foi no mesmo jogo, né? O Rossi acaba voltando pro rumo no mesmo jogo, porque depois de uma falha, ele acaba aparecendo como nome da classificação, porque a classificação vem na disputa de pênalti. Mas o Léo Pereira também, né?
E o pênalti que o Léo Pereira Não, e o pênalti que o Léo Pereira bateu? Exato. O pênalti que o Léo Pereira E ele bateu, meu pediu. amigo. Que é Eu isso? diria que é quase responsável. Displicente. Eu diria que é quase... Olha isso, lá, cara. meu Não, e amarra depois, né? Não. Porra. Aí, cara, tem uma imagem de um torcedor, não sei se a gente vai Sim, ter, mas reagindo. tem uma imagem de um torcedor assim, os dois se olham, aí um olha pro outro assim, arregala o olho. Ih, quer matar Cara, a gente, é sensacional. Não, mas se tem golaço de pênalti, é esse aí. É esse. esse. Você gosta desse também? O da bochecha? Como é que fala isso aí, ô Paulo Nunes, quando vai ali? Não, mas aquele botou esse aí é na coruja. Mas que vai do Esse aí é lado, na assim, coruja. ó. Ela ainda Quando bate vai no na canto é na bochecha. Bochecha da rede. Igual ele pode botar 4 goleiros. Ali é bochecha no ângulo, junto, tudo misturado. Ali Buchângulo. Você pode botar 4 goleiros lá, um em cima do outro, pra tentar tirar ela Não chega. com um braço. Pode até avisar, ó, vou bater ali. Não Você tem que vai. chegar lá. Não vai, chega, não. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, sobre o Rossi e sobre a classificação às semifinais da Libertadores. Ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal, né? Você se expõe muito e, claro, um goleiro tem que estar num nível de concentração altíssimo sempre porque um erro te elimina, né? Então, acontece, a única coisa que eu falei, fica tranquilo, continua da mesma forma, que isso não afete, porque ele tem a confiança de todos. E quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Eu acreditei e por sorte, fez 2 grandes defesas e conseguimos passar. Mas é importante que, eu sempre penso assim, quando o jogador erra, analisar o erro, não se esconder do erro, colocar no campo o que aconteceu e treinar esse tipo de lances, porque só, para mim, as correções e o trabalho em cima do que você errou é o que faz você evoluir. Todos nós. Mal no jogo, eu poderia dizer que o Flamengo não foi o Flamengo que vocês estão acostumados a ver. Muito por mérito do Estudiantes, que conseguiu realmente incomodar, anular, mas a gente teve todo o controle do jogo no primeiro tempo, tivemos a bola, tivemos a posse. Chegamos muitas vezes na área do adversário, porém o último passe, a última finalização, o último drible não estava saindo. E isso fez com que, claro, os jogadores perdessem bola, o time se partisse em várias situações. Mas dizer que o Estudiantes foi superior é um pouco, para mim, não condiz com a verdade. Tanto é que tivemos o segundo tempo todo tentando, perto da área deles ali, machucá-los. Na verdade que não conseguimos, como eu falei, progredir nesse terço final e é algo que temos que melhorar e continuar trabalhando. Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Perfeito. É que a gente não pode falar só o Flamengo está na semifinal. E, de fato, o Flamengo está na semifinal. Isso também está nas manchetes. Porque se a gente parar ali, essa mesa aqui inteira está desempregada. A gente precisa analisar o que foi esse jogo. Como eu falei, nem ele acredita Tem que analisar esse jogo. Ali é muito mais uma mensagem para dentro do vestiário do que exatamente a percepção dele do que foi o jogo. É claro que ele sabe que tem muita coisa para tirar, muita coisa de ensinamento para a eliminatória adiante contra o Racing. O trabalho no CT vai ser todo diferente em relação... Ele vai postar esse vídeo do jogo, que não pode mais acontecer, vai enfrentar um time argentino que tem as mesmas características, porém melhor tecnicamente. Do que o Estudiantes. Tem que ressaltar isso, tem que ser ressaltado. Mas do que quem? O time do Racing. Mas melhor do que o Estudiantes? Melhor do que o Estudiantes. Mas não melhor do que o Flamengo. Jogo coletivo melhor, individualmente joga melhor. O estádio do Avejaneda é 3 vezes pior do que o do Estudiantes. Então, assim, são obstáculos que o Flamengo vai ter pela frente. E além disso, meus amigos, tem outra coisa. Eu achei que você fosse cantar um samba agora. Eu quase peguei o pandeiro aqui embaixo da mesa. Pega o pandeiro. Minha mãe não vem casa. Ele gosta. Tá empolguei com ele agora. Tem Flamengo e Palmeiras na semana anterior à semifinal. Sim. Tem todo um campeonato brasileiro que você precisa fazer gestão de grupo, saber quem você vai colocar, quem vai dar ritmo, o que você vai escolher. Os desafios agora vão ganhar uma outra dimensão para o Felipe. A gestão desse grupo do Flamengo, né, de saber que tipo de escolha ele vai fazer, vai definir ele como treinador daqui para frente. O Filipinho agora entrou num outro estágio da carreira dele. Né? Era o menino que tinha tido a oportunidade, era o cara que deu estabilidade para o time, foi o cara que encontrou várias soluções.
Agora chegou na hora de realmente ele ser testado como treinador de alto nível. Não vai ser fácil administrar Campeonato Brasileiro e Libertadores tão próximos. Ele já não é testado como treinador de alto nível? Acho que o sarrafo do desafio subiu, é isso? Isso. Agora é outra história. Agora vai ficar grande. É que assim, que eu acho que ele conseguiu fazer algo que vários grandes treinadores já muito tarimbados não conseguiram fazer no Flamengo nas últimas temporadas, que é dar ao Flamengo um desempenho à altura da qualidade que o time do Flamengo tem. A gente está falando ontem de uma partida abaixo do Flamengo, mas o que está espantando a gente é exatamente o Flamengo ter tido um desempenho tão abaixo do que a gente imagina. Mas por quê? Porque o que a gente vê do Flamengo até aqui na temporada é um rendimento à altura do que o time do Flamengo tem. Tite não conseguiu fazer isso, técnico de seleção brasileira, durante 2 ciclos. Sampaoli não conseguiu fazer isso. A gente vai pegar vários treinadores que não conseguiram não conseguiram fazer o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Dia 19 tem que ser campeão ou chegar à final? Dia 19 tem Flamengo e Palmeiras. Dia 22 tem a semifinal da Libertadores. Esse é o argumento, né? O que Mas você tem faz? que chegar à final ou ser campeão? Do que você está falando? Porque você falou do Tite, você falou do Sampaoli. O Renato Gaúcho, por exemplo, chegou à final. Então, mas esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, joga muito melhor do que jogava o Flamengo do Renato Gaúcho. Assim, eu acho que é aquela bela questão que a gente sempre debate. Então, a gente sempre debate. O time do Renato no começo, não, mas esse time do Felipe Luiz, para mim, é melhor. É o que a gente sempre debate. Você consegue controlar é o quê? É o desempenho, é a performance. A performance você consegue controlar. Se vai chegar à final, é uma outra questão. Se vai bater campeão, aí é muito mais o imponderável, tem muito mais do imponderável. Isso ele não tem como controlar. Então, o que ele tem como controlar é desempenho, é a performance. E isso o Flamengo, ele consegue fazer o que outros treinadores não conseguiram. Se bater campeão, ótimo, muito melhor. Aí você fica marcado na história ali como técnico que foi campeão de uma Libertadores, campeão de um Campeonato Brasileiro. Mas aí o título ele não tem como controlar. Agora, o Flamengo ser sempre muito forte, o Flamengo ser sempre muito regular, jogando normalmente 90% dos jogos muito bem, isso ele está conseguindo entregar. É que às vezes eu fico pensando se a gente não erra para os dois lados em exageros ao trabalho do Felipe Luiz. Já apareceu em discussões para comandar a seleção brasileira. Acho exagerado. Acho apressado também. Apressado. Mas também acho que a gente sugere desafios muito difíceis para ele o tempo inteiro. A gente daqui a pouco vai falar do Zubeldia no Fluminense. A gente aceitou que o Zubeldia é treinador. A gente aceitou que ele tinha vaga no Fluminense. Mas ele se provou bom treinador no Brasil? Não. E a gente não exigiu como exige do Felipe Luiz. Mas ele chega ao Brasil porque ele já tinha feito um trabalho de referência, assim. Não é que a gente aceitou... Referência. Não é que ele aceitou, não. Ele já tinha feito um trabalho de destaque. Assim, não é que ele do nada apareceu um cara lá e chamaram ele. Não, ele já tinha feito um trabalho de destaque e foi parar no São Paulo por conta disso. Pode debater se era o melhor nome para o Fluminense ou se não era, mas eu acho que a gente... Não, só citei o Fluminense porque ele está vindo para o Fluminense e será tema no jornal, mas eu poderia falar vários outros, assim, quando há aquela chegada de Gesualdo, Sapinto... A gente não impõe desafio nenhum para se provar bom para estar aqui, a gente não impõe. Eu vejo essas cobranças exageradas, às vezes, ao Felipe Luiz, como também vejo um exagero para o outro lado. Dos dois exatamente, lados. Exatamente. Mas isso faz parte da gente, né? Porque senão a gente não tinha emprego aqui também, né? Então é bom que tenha muito assunto, né? Mas eu sou boa em gerar assunto. Eu aqui, eu estou gerando assunto. Vamos ver brasileiros contra argentinos esse ano? Porque os duelos começaram lá no comecinho do ano com a Recopa. Inclusive, a gente já teve um confronto entre brasileiros e argentinos. Na Recopa, se enfrentaram Racing e Botafogo. Racing, que é o próximo adversário do Flamengo, e venceu a Sul-Americana. O Botafogo chegava como campeão da Libertadores. 2 jogos, portanto, né? E as 2 partidas foram vencidas pelos argentinos pelo mesmo placar, 2-0, começando na Argentina, depois 2-0 no Rio de Janeiro. Chegamos à Libertadores, temos 14 jogos. São 6 vitórias para os argentinos, 6 vitórias para os brasileiros e 2 empates. Os times argentinos somaram 17 gols, os brasileiros somaram 15. Chegamos à Sul-Americana. Na Sul-Americana, em 2025, tivemos 14 confrontos entre brasileiros e argentinos. 5 vitórias de argentinos, 2 de brasileiros e 7 empates. Os argentinos marcaram 12 gols contra 9 marcados pelas equipes brasileiras. Então, no total, nós temos 30 jogos disputados em 2025 entre equipes argentinas e entre equipes brasileiras. 13 vitórias para os argentinos, 8 para os brasileiros, 9 empates, 33 gols de times argentinos.
de times brasileiros. Assim estão os confrontos por enquanto. É algum mais marcante, mais... Eu acho que me chama a atenção da Libertadores. Libertadores. Sim. Libertadores me chama a atenção. Acho que na Sul-Americana nem tanto. Porque na Sul-Americana geralmente se classificam-se times que estão 2 lugares acima do rebaixamento. Então, equipes que vão... O nível não é tão alto. O nível não é tão alto. Então é muito... Fazer uma análise qualitativa disso é mais complexo. É mais complexo. Agora, na Libertadores, pelo investimento, pelas equipes que tem no futebol brasileiro, eu acho, assim, não que seja uma coisa também muito fora do comum, do anormal, mas eu acho esse ranking abaixo, assim, para os brasileiros. Eu esperava mais, ou um empate entre vitórias, porque eu acho as equipes argentinas fortíssimas, porém, tecnicamente, individualmente, são abaixo das nossas equipes. É que assim, a gente vai olhar e, assim, para mim, 2 equipes brasileiras que deram um mole muito grande porque eram classificações que eram muito acessíveis para estarem agora nessa semifinal. Por muito pouco, a gente não tem, mais uma vez, 3 brasileiros numa semifinal de Libertadores. Então, a gente vai rodar, mas o resultado foi praticamente a mesma coisa. É que assim, o Botafogo, a gente vai falar do São Paulo mais adiante, mas para mim essa equipe da LDU é fraca, é um time fraco. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que está classificado para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores da América de 2025. Mengão que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina, lá na Argentina, nos pênaltis. O Flamengo sofreu bastante durante os 90 minutos, né, ali, para vencer o jogo. Acabou perdendo por 1-0, mas como também tinha vencido por 1-0 no Maracanã, a decisão acabou, né, acontecendo nos pênaltis. O Flamengo que venceu o time do Estudiante nos pênaltis por 4-2. O Rossi foi fundamental, defendendo, né, ali as penalidades que colocou o Flamengo nessa decisão de semifinal contra o time do Racing e também da Argentina. Então o Mengão agora vai se preparar, logicamente, para esse confronto, né? Esperamos que o Flamengo se prepare muito bem, até porque o time do Racing é um time muito forte. E agora, né, quem sabe, estamos a 2 jogos de mais uma decisão de Libertadores da América. Que alegria, meus amigos! Estamos na semi! Parceiro, Libertadores não tem jogo fácil, não. É sempre muito difícil, tá? Foi difícil, mas o Mengão conseguiu a classificação e agora só temos 2 times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, né? Tendo em vista que o São Paulo foi eliminado pela LDU. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidade para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!